Há momentos na vida em que tudo parece desabar ao mesmo tempo. As portas se fecham, os sonhos parecem distantes e cada passo parece um peso. É uma fase cinza, onde a gente se pergunta se algum dia as coisas vão melhorar, se existe mesmo depois para essa tempestade. Mas o tempo tem um jeito de trabalhar por nós, mesmo quando não vemos. Pequenas mudanças estão acontecendo. O que parecia um atraso se transforma em aprendizado. O que parecia perda vira espaço para algo novo entrar. Então, quase sem perceber, uma luz começa a aparecer no horizonte. Chega um dia em que o ar fica mais leve, os caminhos começam a se abrir e o coração sente. Finalmente minha fase chegou. É como se a vida tivesse esperado você se fortalecer para entregar o que você pedia. Aquela fase ruim não foi o fim, mas o preparo. E nesse instante você entende que não era apenas azar, era um ciclo. Era o universo te ensinando paciência, resiliência e fé. E agora, com um olhar mais maduro, você pode viver essa nova fase com gratidão. E essa nova fase nos leva diretamente ao Peter Parker, vivendo uma vida incrível. As coisas parecem finalmente estarem certas, tudo em seu devido lugar. A cidade e as crianças amam Cabeça de Teia. A popularidade dele só aumentou. Junto a isso, o Peter agora manda muito bem nas aulas. E chegar atrasado não me parece mais o problema, já que agora ele senta na primeira fila para ver a grande apresentação da MJ. Os dois estão mais unidos do que nunca. Mas nós sabemos que para algo dar certo, o Peter precisava entender algumas coisas das quais talvez ainda não soubesse. E como sempre, a Tia May diz algo muito importante sobre o amor entre duas pessoas e como o homem tem responsabilidade nisso. Mas para um casamento dar certo tem que haver mais do que amor. O homem tem que ser compreensivo e pensar sempre na esposa antes dele. Você consegue, Peter? Eu acho que sim. Mas, enquanto vemos a união e o amor entre duas pessoas, do outro lado vemos o ódio e escuridão por Harry Osborn. Agora ele sabe quem foi o homem que foi o culpado pela morte de seu pai. E se o Peter quer esclarecer as coisas, o Harry... Esclarece pro meu pai. Traz ele de volta à vida. Sou seu amigo, Harry. Eu me importava com seu pai. Vingança. Essa história também é sobre vingança. A vingança é uma chama que nasce da dor, mas queima muito além do inimigo. Consome primeiro aquele que a carrega. No fundo, ela não é apenas sobre punir quem nos feriu, mas sobre tentar recuperar algo que sentimos ter perdido. A dignidade, o equilíbrio, a paz. É uma ilusão de reparo. O problema é que a vingança nunca devolve o que nos foi tirado. Se alguém nos causa uma ferida, revidar não apaga a cicatriz. O que ela faz é prolongar a presença dessa dor dentro de nós, como se estivéssemos acorrentados ao passado, revivendo-o em vez após vez. É por isso que tantas vezes, mesmo depois da vingança realizada, sobra apenas o vazio. Existe uma armadilha na vingança. Ao buscar o mal do outro, a gente se aproxima do mesmo mal que nos feriu. É como olhar tanto tempo para a escuridão que, sem perceber, a escuridão começa a habitar dentro de nós. O desejo de punir transforma, molda e muitas vezes nos torna semelhante àquilo que odiamos. No entanto, não se trata de dizer que a vontade de vingança é errada. Ela é humana. É o instinto cru, a resposta primitiva à injustiça. Mas a verdadeira profundidade está em perceber que escolher a vingança é continuar no ciclo de dor, enquanto escolher quebrá-lo é transcender. E talvez essa seja a grande lição. A vingança grita por justiça, mas só o perdão ou a superação trazem paz. Harry está nessa busca incessante pela vingança, e enquanto ele quer paz em meio à vingança, ele só busca causa a si mesmo. Harry? Não pode fugir do seu castigo! Dá pra me ouvir? Eu não matei o seu pai! Ele queria me matar! Ele que se matou! Já chega! Nós vemos todo esse drama de Harry de perto. Primeiro começa com a ignorância, depois o arrependimento, saudade e vingança. No início, vivemos mergulhados na ignorância, acreditando que aqueles que amamos estarão sempre ao nosso lado, como se o tempo fosse eterno e a presença das pessoas fosse garantida. Mas um dia, esse chão cede e o arrependimento se instala. Percebemos que a chance de aproveitar, de demonstrar amor e presença, se foi junto com quem partiu. É então que a saudade começa a apertar o peito, como se o coração insistisse em chamar por alguém que já não responde. A saudade, em sua dor, é também a prova de que houve amor, mas ela pode se tornar prisão quando não sabemos lidar com sua força. Muitos, diante disso, se voltam para a vingança, não apenas contra os outros, mas contra si mesmos. É o impulso de revidar, de culpar-se, de acreditar que deve se pagar pelo que não foi feito. Essa vingança, interna ou externa, nasce do desejo desesperado de restaurar a ordem, mas na verdade só mantém a ferida aberta, mantendo o passado vivo em cada gesto. É nesse ponto que o ser humano se perde, na ilusão de que punir, culpar ou ferir pode devolver aquilo que já se foi. A traição para Harry foi forte demais. É como se a pessoa que ele confiasse por tanto tempo fosse o mal para sua vida. Foi quem deu origem a tantos problemas mal resolvidos. E se for necessário ele entrar em confrontos autodestrutivos, ele vai fazer isso, sem pensar duas vezes. Harry! Harry!
Em meio a essa grande tragédia e confusão entre Peter e Harry, nós temos um cara que está tentando ser exatamente o oposto de mal, ser um homem bom para sua filha e esposa. Sua filha está com problemas sérios de saúde, ela é a coisa mais importante no seu mundo. Ele não viu mais saída, então buscou fazer algo ao qual não seria compreendido. Algo ruim. Fazer algo ruim para alcançar um resultado bom é uma daquelas escolhas que parecem se justificar sozinhas, mas que carregam um peso. O fim pode até trazer algum benefício, pode até transformar o caminho em algo aparentemente positivo, mas a sombra da decisão errada continua lá. O resultado não apaga o meio, não elimina o erro cometido. É como se a culpa fosse um eco, não importa o quão longe você chegue, em algum momento ela retorna para lembrar o preço que foi pago. Agir errado para gerar o certo não revela a sua essência, mas também não deixa de ser parte dela. O erro não precisa ser o fim da sua história, mas reconhecer que ele existiu é essencial. O Flint não se orgulha do que ele fez, mas ele vê como um bem necessário, como ele mesmo diz, custe o que custar. Ele parece estar afligido como tudo aconteceu, mas ele não se esconde da sua realidade. E se o personagem não enxerga sua essência como o ato cometido, ele interpreta de outra forma. Você não passa de um ladrãozinho barato. Pode até ter matado um homem. Não foi bem assim. Eu tive uma boa razão para fazer o que fiz. E essa é a verdade. Eu não sou uma pessoa má. Só não tive sorte. Um dia, a consequência chega. E logo em seguida, nós vemos uma das melhores cenas do filme. Flint tentando se levantar, se reconstruir em meio a tanta areia com um único propósito: salvar a sua filha. Ele sabe o quão importante ele é pra ela, já que, em meio a tanto amor, há uma necessidade de sobrevivência: o dinheiro. E ele, nessa jornada tão angustiante e amargurada, apenas uma coisa une Flint e sua filha: o cordão. A lembrança que torna tudo isso real, que faz a areia se reconstruir. Viemos do pó, e ao pó retornaremos. Essa frase simboliza essa cena. Quando ele se esforça ao máximo pra pegar o cordão e não consegue, nós sentimos a dor do personagem. É como se os caminhos diferentes que escolhemos nos colocassem tão perto da pessoa que amamos e, ao mesmo tempo, tão distantes, sem que pudéssemos sequer tocá-la. As memórias são como cicatrizes. Algumas nos aquecem, outras nos doem, mas todas têm o poder de moldar quem somos. Elas carregam em si tanto o doce quanto o amargo. Lembranças que nos arrancam um sorriso inesperado e outras que pesam no peito como se o tempo não tivesse passado. O valor das memórias está justamente nessa dualidade. As boas nos lembram que a vida pode ser leve, que já fomos felizes, que existem razões para continuar acreditando. Já as ruins nos ensinam, nos alertam, nos lembram de onde não queremos voltar. Ambas nos constroem. Uma nos dá esperança, a outra nos dá força. Mas é inevitável. Memórias também trazem medo. Raiva ou saudade? Medo de repetir erros, raiva por injustiças que ficaram no passado, saudade de momentos e pessoas que não voltam mais. Esses sentimentos, quando não compreendidos, podem nos aprisionar. Porém, quando aceitos, se transformam em combustível para seguir em frente. Harry e Mary Jane carregam memórias completamente distintas. Tudo que Harry se lembra depois da pancada na cabeça são boas memórias. Memórias com seu pai, ainda vivo, e seus grandes amigos. Já Mary Jane tem traumas, são memórias traumáticas. Crescer em um ambiente onde o amor é escasso e as palavras são sempre crítica, deixa marcas profundas. Quando uma criança ouve repetidas vezes que não é boa o bastante, ela começa a acreditar nessa mentira. E essa crença cresce junto com ela. Na vida adulta, isso se manifesta de forma dolorosa. O coração que nunca foi acolhido teme não ser escolhido. A pessoa que cresceu ouvindo que não tem valor, carrega essa ideia até nos relacionamentos, acreditando que não merece ser amada de verdade. Quando é deixada de lado, a ferida se abre ainda mais. No trabalho, o peso é o mesmo. O sonho de alcançar algo grande se mistura ao medo de não ser o suficiente. E quando uma oportunidade se perde, ou quando a crítica vem mais forte do que o reconhecimento, tudo volta como antigamente, reforçando a sensação de fracasso. Essas experiências moldam o olhar para a vida. Em vez de ver desafios, a pessoa passa a ver provas de que não é capaz. Em vez de acreditar no próprio potencial, espera a próxima rejeição. Mas há um ponto crucial. Essas marcas não precisam ser destino. Reescrever a própria história é difícil, mas é possível. Porque, mesmo depois de uma vida inteira de descaso, sempre há espaço para aprender que o valor real nunca dependeu da aprovação de ninguém. É uma prisão criada por palavras que nunca deveriam ter sido ditas. E a jornada de Mary Jane era encontrar alguém que se importasse com ela, que colocasse ela em primeiro lugar, já que seu pai tinha um relacionamento abusivo, onde o amor e reconhecimento eram distantes em sua família. O Homem-Aranha fez isso salvando ela várias vezes. Ato de importância. E o beijo é a resposta dela ao pertencimento. O que leva ela ao Peter é o pertencimento também. Ele fornece isso a história inteira, onde leva o Homem-Aranha e o Peter ao mesmo lugar, já que eles são a mesma pessoa. Por isso, uma crítica pra Mary Jane é tão difícil, onde nos leva aos traumas do passado dela. A crítica. Ai, odiaram a peça, me odiaram. Quando leio essas coisas, parece que foi meu pai que escreveu.
Agora ela tá sem emprego, e duas pessoas tratam o negócio como negócio, dispensam ela sem mais, sem menos. Enquanto tudo dá certo pro Peter, ela se sente insuficiente na história, que tenta mostrar pra gente que não é sobre ela, é sobre ele. Eu acredito que o Peter tenta entender tudo isso, porque um dia ele tá sendo esculachado pelas pessoas. Não vou pagar as pizzas. Horrível. No outro, elas amam ele. Isso é algo que ele processa de certa forma. Não acredita em tanto reconhecimento vindo da cidade, vindo da pessoa que ele salvou. E isso tem um ponto muito perigoso. Quando nós não conseguimos raciocinar e colocar os pés no chão, a fama se torna um problema. E nós temos indícios disso. A fama é um reflexo perigoso. Ela pode iluminar, abrir portas e dar voz. Mas também pode cegar quem não sabe lidar com ela. Quando alguém alcança reconhecimento, o mundo ao redor começa a mudar. Aplausos substituem críticas, tudo parece possível. E a sensação de estar acima dos outros se torna tentadora. Se a pessoa não mantém os pés no chão, a fama rapidamente transforma admiração em ego. E quando o ego toma a frente, o olhar deixa de ser para fora e passa a ser apenas para si. Decisões são tomadas sem pensar, palavras são jogadas sem cuidado, sentimentos são feridos como se não tivessem peso. A fama sem humildade corrói, destrói relações e, muitas vezes, deixa um vazio ainda maior do que aquele que existia antes do sucesso. Ter fama não é o problema é esquecer que, no fim, somos todos feitos da mesma fragilidade, sem empatia, sem consciência e sem equilíbrio. O que deveria ser luz se transforma em sombra, e o que poderia inspirar passa a machucar. É exatamente nesse ponto da história que o Peter tem péssimas decisões, apenas para agradar pessoas que, no fim, vivem um hype momentâneo, onde ele age de má fé contra alguém que ama. Eles me amam. Vai fundo, pode me beijar. É sério? É, eles vão adorar. Tá legal. O Peter não reconhece o que fez. O ego é grande demais para admitir. Para ele foi uma ação normal. O encontro mostra isso muito bem. Ele não pede desculpas e quando o assunto vira em torno dela, ele diz conselhos o colocando como espelho de sucesso, não deixando ela dizer dos próprios sentimentos. Você não tem ideia de como eu me sinto agora. Ah, não, eu sei exatamente como se sente. Escuta, eu já passei por isso. Acontece comigo sempre. Eu vejo pôsteres do Homem-Aranha nas janelas. Crianças com camisetas do Aranha usam até como fantasia. Eu sei lá, acho que me tornei uma espécie de ícone. A noite não terminou nada bem. Essa história é uma história sobre dualidade de duas pessoas diferentes, com muitas aspas, já que enquanto o Homem-Aranha é amado e tem a chave da cidade, o Peter Parker cai em alguns pecados. Primeiro o ego, mentiras, agora ódio e vingança. Ego por se sentir maior, melhor, de se sentir mais que outras pessoas. Mentiras por omitir a verdade de seu melhor amigo. Ele perdeu a memória, mas escondê-las é pra afastá-lo da dor ou pra proteger a si mesmo. E esse é o questionamento. Ódio e vingança? Ele recebe a notícia que o homem que deu origem à morte de seu tio é outra pessoa, criando uma cena violenta e sem compaixão em sua cabeça. Isso alimenta o ódio e desejo de vingança. Por isso, ele se afasta de Mary Jane. Ela é a fraqueza naquele momento, o momento que ele cultiva o ódio. É nesse momento que o simbionte entra na vida de Peter, no momento mais frágil emocionalmente, onde o desequilíbrio humano está em evidência, a raiva. Isso que o simbionte faz, ele se aproveita disso, deixando a raiva e o ego mais evidente. Ele transforma o hospedeiro em outra pessoa, e o sentimento é que isso é muito bom. O vermelho e azul, a luz, esperança que ele transmite, agora é totalmente o oposto. Ele tá no escuro. E se o Flint achou que não teria consequência do que ele fez, o Homem-Aranha vai fazer ter, fazendo ele pagar pela morte de Ben. Essa é a distorção que esse traje faz, trazendo à tona esse ódio e rancor guardado do Peter. Flint Marko. O que você quer comigo? Lembra de Ben Parker? O velho que você matou a sangue frio? O que é que você tem a ver com isso? A vingança é um veneno disfarçado de remédio. Quando somos feridos, humilhados ou injustiçados, o ódio surge como uma chama intensa e a raiva sussurra que devolver na mesma moeda é a única forma de aliviar a dor. Nesse instante, a vingança parece tranquila, dá a falsa sensação de poder, como se tivéssemos retomado o controle sobre aquilo que nos machucou. Mas essa sensação é ilusória. O que começa como força se torna prisão. A vingança alimenta o rancor, prolonga a ferida e faz com que a dor nunca cicatrize. Em vez de libertar, nos prende ao passado. Em vez de curar, nos envenena lentamente, até que a raiva se torne parte de quem somos. O perigo é que esse ciclo consome tudo ao redor. Relações, sonhos e até a própria identidade se desfazem, porque a vida deixa de ser sobre crescer, passa a ser apenas sobre revidar. O coração endurece, a mente se torna refém do ressentimento, e o que parecia poder acaba revelando sua verdadeira face, destruição. A vingança pode até dar prazer no instante, mas rouba a paz no caminho. O verdadeiro poder não está em devolver a dor, mas em não deixar que ela nos transforme em algo que não quisemos ser. Porque a raiva pode até ser grande, mas a verdadeira força sempre nasce de quem escolhe seguir em frente. Peter fala sobre a morte provocada pelo Homem-Aranha, com um sorriso em sua face, transmitindo a ideia de que a justiça está feita. Mas a Tia May diz como vingança é ruim pra alguém e como Ben não concordaria com isso. Tio Ben era tudo para nós. Mas ele não queria que vivêssemos um segundo com vingança no coração. É como um veneno que pode nos dominar. E em pouco tempo
nos transforma em pessoas ruins. Lembra como a história de Peter Parker diz muito sobre o amor? Essa é a principal força, a Mary Jane. O ódio, a vingança e o ego funcionam como uma droga. No início, dão a sensação de poder, de força e de liberdade pra fazer o que quiser. Parece até um alívio, uma energia que preenche o vazio. Mas, assim como uma droga, esse efeito é ilusório e temporário. O que sobra depois é o desgaste, o vazio ainda maior, a solidão que cresce a cada recaída. Quando a vida dá sinais de melhora, basta algo dar errado para que esse vício emocional retorne com ainda mais força. A mente se acostuma a buscar no ódio a falsa sensação de controle, no ego a falsa ideia de que é invencível. Só que isso não cura nada, apenas afunda mais. É um ciclo perigoso. E se você tira de um personagem como Peter Parker o amor, ele vai recair a droga. E quem é a droga? O simbionte. Agora ele não vai ter piedade de ninguém. Ele vai ferir quem entrar no caminho dele. Essa é a sensação de poder. Tirou ele de mim. Ele me amava. Não. Ele te desprezava. Você era uma vergonha pra ele. Harry foi o primeiro da lista, que não saiu nem um pouco barato. Ed nunca mais vai trabalhar em nenhum jornal na vida, falsificando as fotos das quais Peter jogou bem na cara dele. E se ele quer ter paz, ele tá pedindo isso pra pessoa errada. Quando é que você vai me deixar em paz? Tá querendo paz, é? Vai. Percebe o quão longe o personagem vai indo? É como se existissem barreiras que são quebradas pelo Peter. É isso que a droga faz. Ela tira de dentro dele as coisas ruins de um ser humano. E aquele bom mocinho, educado e recluso, agora é diferente. Extrovertido, um mala sem alça e folgado. Algum com nozes? Eu tenho nozes. Posso fazer mais. Então vá fazer. Se quiser as fotos, eu troco por um emprego. Ganhando o dobro. Às vezes, somos os últimos a perceber que estamos nos perdendo. Mudamos sem notar, nos deixamos levar pelo ego, pela raiva ou pela pressa de querer mais. E acabamos nos distanciando de quem realmente somos. Mas existe algo poderoso nas pessoas que amamos. Elas funcionam como espelhos da nossa essência. E é justamente quando machucamos quem mais amamos que a realidade nos atinge com força. Só nesse instante, quando vemos a dor refletida nos olhos deles, é que notamos o quanto mudamos de verdade. Essa é a ferida mais difícil de encarar, porque não dói apenas em nós, mas em quem sempre esteve ao nosso lado. Quando essas pessoas nos olham nos olhos e dizem com sinceridade que já não nos reconhecem, aquilo pesa mais do que qualquer crítica no mundo, porque não vem de um lugar de julgamento, mas de cuidado. É um chamado real para acordarmos, para percebermos que a direção que seguimos está nos afastando de quem realmente importa. E é nesse choque de realidade que encontramos a chance de mudar. O amor delas não aponta apenas os nossos erros, mas também nos lembra de quem fomos um dia e de quem ainda podemos ser. Ouvir aqueles que se importam não é um sinal de fraqueza, é um convite para reencontrar o caminho. É exatamente onde o Peter se encontra. Ele se perdeu em meio a sentimentos obscuros, a uma roupa que traz o que é mais desprezível em um ser humano. Quando ele vê o olhar de Mary Jane, de angústia, medo, de alguém que ela ama demais a tratando daquela forma, o que houve com aquela pessoa doce e bondosa que sempre esteve ao lado dela. E então, ele olhando aquela situação, ele volta ao estado de lucidez, e é aí que ele percebe que existe algo de errado, algo que não está certo dentro dele. Juntando as peças, ele entende isso de uma vez. Quem é você? Eu não sei. Todo o período do efeito da droga teve suas consequências, e a desintoxicação é se redimir de seus pecados. O filme nos conta sobre redenção, onde para muitos é o lugar sagrado para se arrepender de seus pecados. É o lugar onde Peter tira o simbionte do corpo, onde ele se redime das coisas horríveis que ele fez. E como diz na Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O simbolismo da igreja vai além do sagrado em si. Ela representa o ponto de encontro entre a fragilidade humana e a força do divino. Dentro dela, o medo se transforma em coragem, a culpa em perdão e a angústia em paz. É o espaço onde as pessoas depositam suas dores, confiando que ali, diante de algo maior do que elas, qualquer sombra pode ser dissipada. Por isso, tantos a enxergam como lugar onde todo o mal cai por terra, não porque as paredes em si têm o poder, mas porque o que ela desperta é fé. A igreja se torna então mais do que um lugar, torna-se o símbolo vivo da vitória da luz sobre as trevas. Mas e se você buscasse as trevas na luz? Esse é o verdadeiro paradoxo dessa cena. Enquanto uma pessoa boa, que errou em sua jornada, busca a redenção com Deus, a outra, com valores e princípios desonestos, está buscando vingança nas graças do divino. É um paradoxo inquietante pensar que alguém possa entrar em um lugar de bem, onde a luz é maior que as trevas, e ainda assim erguer preces que nascem da escuridão. Essa imagem carrega uma contradição que nos provoca. Até onde o bem permanece intocado pelo mal, e até onde o mal tenta se aproveitar daquilo que é sagrado. É como se a pureza do lugar fosse desafiada pela intenção corrompida de quem ali se ajoelha. A casa do bem pode acolher tanto a fé genuína, quanto a perversidade disfarçada de oração. E
esse choque revela mais sobre a condição humana do que sobre o espaço em si. A dualidade de sermos capazes de buscar a luz, mesmo quando carregamos a sombra. Então, enquanto o mal sai de uma pessoa, nasce em outra. É isso que o Raimi quis nos passar. A verdadeira lição do filme está numa frase lá no início, dita pela Tia May, sobre o marido colocar a esposa sobre ele mesmo. E ele caiu sobre essa lição tão poderosa. É por isso que ele devolve o anel pra Tia May. Ele não merece ele. Eu não sei o que fazer. Comece fazendo o mais difícil. Perdoando a si mesmo. Agora, nós entramos no que é realmente a redenção. Quando nós entendemos que não somos melhores que ninguém, somos humanos e erramos como todo mundo. Mas o que nos diferencia é como nós lidamos após esses erros. Se aceitamos eles ou fazemos algo para mudar. O Peter reconhece seus erros e se renuncia a eles. Ele olha ela lá em cima e anseia por pedido de desculpas. Olhando a pessoa que ele ama tão de perto, mas tão longe ao mesmo tempo. É uma sensação complicada de sentir e muito mais complicada de explicar. É como uma tristeza genuína. Ele vê que não é merecedor da mulher tão incrível lá em cima. Esse é o preço a ser pago pelos pecados que ele cometeu, e ele está disposto a pagá-los. Essa é a resposta. É por isso que ele abaixa a cabeça e vai embora. E se renunciar aos pecados, há um simbolismo em seu traje vermelho e azul. Ele volta ao simples, à sua essência, ao ser novamente quem ele era. Ele aprende na jornada. Essa cena representa isso, redenção. Quando nós caímos sobre os pecados e falhamos como ser humano, pessoas se machucam, mais do que nós damos conta. Que nem todas as cicatrizes se curam, algumas são permanentes. Harry foi atingido por quem ele chamou de família. Agradeço a Deus por você. É a única família que me resta. E essa cena não só criou cicatrizes incuráveis, mas palavras que doeram demais, mais que os próprios ferimentos no seu rosto. É por isso que essa cena é tão angustiante. Eu não posso enfrentar os dois. Sozinho não dá. Não merece minha ajuda. Essa história tem muitas mensagens importantes. O perdão entra nesse contexto. Há algo de imenso valor em uma pessoa que ainda escolhe estender a mão. Ela não ignora a dor, mas entende que a história que vocês carregam juntos pesa mais que qualquer mágoa. Esse tipo de amor não é cego. Ele enxerga nossas falhas, nossas quedas, mas ainda assim decide acreditar que somos mais do que nossos erros. Quando alguém que nos ama busca nos perdoar, mesmo tendo razões para se afastar, isso mostra um afeto que ultrapassa o orgulho. É a escolha de olhar para tudo que foi construído e enxergar que ali existe algo que vale a pena preservar. No meio de tanta gente no mundo, você só tem essa pessoa, e ao mesmo tempo, ela só tem você. O Harry estende a mão pro Peter porque, como ele dizia lá atrás, é a sua única família. E quando falamos de perdão, amor, nós falamos também de sacrifício. O amor verdadeiro sempre carrega em si a semente do sacrifício. Não é apenas sobre compartilhar momentos bons ou palavras bonitas, mas sobre escolher, dia após dia, colocar o outro acima de si mesmo. É abrir mão do orgulho, deixar as diferenças de lado, calar o ódio antes que ele cresça. Esse sacrifício não é fraqueza, é a prova mais profunda da força de um sentimento que não busca nada em troca, que não calcula perdas ou ganhos. É o reflexo de um amor que entende que, no fim, não há nada mais valioso do que a vida e o bem da pessoa amada. É por isso que ele se sacrifica sem pensar duas vezes ao proteger o Peter. É isso que fazemos pela família. Sacrifícios. Sacrifício que o Ed fez pelo simbionte. Ele viu a boa sensação ilusória que ela gera, e esse sentimento matou ele. Isso fazia ele feliz. Por isso, preferiu morrer com o mal do que se renunciar a ele. Isso se diz mais sobre o Ed do que ao simbionte em si. O Flint se encontra em meio a tudo isso. Ele se sacrifica pela sua filha, pela promessa de deixá-la bem. Ele sabe o mal que causou, mesmo sem querer provocá-lo. E esse sentimento afeta ele, a pessoa que ele tirou de alguém, o quão importante essa pessoa era pra alguém. E como a areia e o vento nos fazem alusão de mágoas passadas, de deixar o passado ir e também de se auto-perdoar. Ele pede compreensão e o Peter dá o perdão. São dois personagens evoluindo com a jornada. E a frase até pode fazer algum tipo de sentido. Ele não é uma pessoa má, só não teve sorte. É a única coisa que me resta agora. É a minha filha. Eu te perdoo. A vingança sempre se apresenta como um atalho. No calor da dor, ela sussurra que fará justiça, que devolverá na mesma moeda aquilo que nos foi tirado. O ódio, quando alimentado, dá a sensação de força, como se preencher o vazio da mágoa com raiva fosse a resposta para a injustiça. É sedutor pensar que machucar de volta é o caminho certo, porque no fundo, acreditamos que isso nos trará paz. Mas a verdade é que a vingança nunca cura, ela apenas prolonga a ferida, fazendo com que nossa vida gire em torno daquilo que mais queríamos esquecer. O ódio, que parecia força, se torna prisão. A vingança, que parecia justiça, se torna um ciclo interminável de
de dor. E quanto mais tentamos preencher o vazio com retaliação, mais esse vazio cresce dentro de nós. A vingança transforma o ofendido em ofensor. Ela obscurece a essência, rouba a humanidade, distorce valores. E no final, quem a busca acaba se perdendo, porque passa a viver para o passado e não para o futuro. É como andar em um caminho sem saída, cada passo mais distante da paz, cada escolha mais enraizada no rancor. A dor que sentimos é real, mas a vingança não a resolve, apenas a perpetua. E é justamente por isso que ela é tão perigosa, porque oferece a ilusão de alívio, enquanto nos arrasta para a escuridão. O verdadeiro desafio não está em revidar, mas em resistir. Não é em devolver ao mal que encontramos força, mas em não deixar que o mal defina quem somos. Harry viveu sua vida atrás de uma vingança que só trouxe mais sofrimento. Trouxe cicatrizes que eram incuráveis, palavras que machucaram demais, pessoas que se envolveram com ele que foram machucadas também. A vida não é sempre o que recebemos, mas o que também entregamos. E como ele disse lá atrás, ele daria a vida pelos amigos. Ele recebeu amor e entregou isso sem pensar duas vezes, se perdoando e perdoando eles para continuar. Isso é o perdão. Perdoar é uma das formas mais puras de amar. Quando alguém que nos é querido erra, a primeira reação muitas vezes é a dor, o orgulho ferido, a vontade de se afastar. Mas o coração, quando verdadeiramente ama, fala mais alto. Ele nos lembra que a pessoa é muito maior do que o erro que cometeu, que a história que construímos juntos pesa mais do que a ferida de um instante. Perdoar não é dizer que nada aconteceu, nem apagar as marcas que ficaram. É escolher olhar além delas. É entender que todo ser humano é falho, que assim como quem nos machucou, nós também já machucamos alguém e também já desejamos ser perdoados. Quando perdoamos um amigo, é porque a amizade vale mais que um tropeço. Quando perdoamos alguém da família, é porque sabemos que os laços de sangue não se rompem com falhas. E quando perdoamos quem amamos em um relacionamento, é porque enxergamos que o amor verdadeiro não se resume a momentos ruins, mas é capaz de sobreviver a eles. E talvez essa seja a beleza do perdão. Ele não diminui quem o concede, pelo contrário, engrandece. Pois quem perdoa prova que ama de verdade, e amar de verdade é sempre o maior triunfo da vida. O Peter fez coisas horríveis, coisas que ele não se orgulharia. Machucou pessoas não só com gestos, mas com palavras. Sua ferida aberta não causou dor apenas nele, mas em todos que estavam à sua volta. Mas a verdadeira virada está aí, em reconhecer os nossos erros e o que fazemos com isso no futuro. Como dizia Tia May, ele começou perdoando a si mesmo e depois se redimindo de seus erros com as pessoas que ele amava. A vida é sobre isso. Harry mostrou isso a ele na jornada. Mostrou que não importa o conflito dentro de nós, sempre temos uma escolha, porque são elas que fazem de nós o que somos e sempre podemos escolher aquilo que é certo. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, nem fingir que não doeu. É escolher olhar para além da dor, enxergar tudo que foi vivido, cada sorriso, cada instante, cada detalhe que construiu a história juntos. É entender que uma relação verdadeira não se sustenta na perfeição, mas na coragem de recomeçar. E talvez aí nós nos encontramos com o perdão, onde o sacrifício e o amor fazem parte dele. É por isso que as coisas horríveis que o Peter disse para Harry não importam no final, porque eles são amigos. Ou melhor dizendo, melhores amigos.